Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes e telespectadores da Rádio O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje estamos aqui com ela, a cantora rapper Adara. Como você está? Tudo bem, e você? Bem agora, melhor agora. Queremos conversar um pouquinho sobre o hip hop, sobre o rap, a cena do Maranhão. E você está vivendo um momento de lançamento, né, do seu EP, o EP Wings. Queria saber como está sendo esse momento de emoções, né, querendo ou não. Oi, gente, primeiramente, né? É muito da hora estar aqui no Imparcial. Acho muito da hora, assim, muito foda ver a minha arte alcançando, né? Essas plataformas, esses veículos de comunicação. E no momento, assim, tem sido muito da hora, sabe? Tipo, eu acabei de lançar o meu primeiro EP musical, né? Então é um marco, assim, muito grande na carreira de qualquer artista. Lançar um EP musical, né? Porque a gente sabe que ser artista independente, lançar um trabalho na qualidade do trabalho que eu lancei, né, para o primeiro EP, a gente sabe que é muito difícil, né? Que muitas vezes a gente é muito desvalorizado artisticamente, principalmente aqui em São Luís, né? Os artistas normalmente sobrevivem dos editais e de show. E aqui, basicamente, a gente não tem espaço para a quantidade de artistas que nós temos. A gente tem muito artista foda, mas a gente não tem espaços culturais para colocar esses artistas para atuar nas suas áreas, né? Então, mas assim, eu tô muito feliz. meu primeiro EP, né, assim, lançado. É muito da hora, tipo, chegar nos lugares e a galera, tipo, caralho, tá muito foda, parabéns e tal. Então, tipo, é muito da hora ver que tá todo mundo curtindo, tá todo mundo escutando, todo mundo fica meio que, tipo, de cara, né? Porque ninguém tava esperando, assim, eu lançar esse trabalho agora, saca? E é muito foda, tipo, ver os espaços que o Wix está alcançando, né? As páginas, os blogs, os jornais, o público, saca? E o mais foda é ver, tipo, os meus amigos, a minha família, né? Todo mundo ali na mesma sintonia que eu, vibrando junto comigo, né? Porque são pessoas que acreditam no meu potencial e eu tô muito feliz, então, ouçam muito aí. Em relação à tua vivência com o hip hop, ali no início, tu tinha mais ou menos quantos anos? Tu te recorda? A primeira vez que o hip hop realmente tocou assim a tua alma? Eu lembro perfeitamente. É, eu tinha 18 anos quando o hip hop entrou na minha vida, né? Tinha 18 anos e eu comecei a colar nas batalhas de rima. E em muito pouco tempo, assim, em menos de 2 meses, eu já estava na frente da organização, né? Lá da batalha da minha cidade, Pode falar o que nome. é Marabá e Itupiranga, né? Eu iniciei em Itupiranga, na Batalha da Praça, e que também tem uma Batalha da Praça, né? Que inclusive amanhã faz o quê? Faz completo 10 anos aí de batalha. Salve Batalha da Praça. Foda, sabe, Batalha da Praça. E aí, a partir daí, disso, né, comecei a frequentar as batalhas, aí eu entrei para um grupo chamado Family Half, aí não deu muito certo, e aí eu comecei a me relacionar com um garoto que ele era rapper e tal, o TR, inclusive ele já foi pro nacional, pro estadual também. E aí, a partir daí, ele me chamou para entrar no grupo A Fac Clan. Foi o meu primeiro grupo, assim mesmo. Foi ali onde eu comecei a compor, né? A gente montou um projeto chamado 094 Acústico. E aí eu comecei a cantar covers, né, de poesia acústica, de algumas músicas acústicas, e a partir daí que eu comecei a compor música, né? E pensei assim, não, eu posso fazer isso aqui também, saca? Eu posso fazer um trabalho muito foda, posso fazer um som muito foda, então eu vou escrever as minhas próprias músicas, porque a gente já tava, tipo, cantando em outras cidades, saca? O projeto já tava rodando as cidades em torno da nossa. Então eu precisava ter música também, né? E aí, a partir daí, eu comecei a compor mesmo, assim, e meter marcha, saca? Então, a tua relação com o hip hop começou com composição. Em nenhum momento tu pensou em entrar para as batalhas, improvisar. Cara, de início eu pensei sobre começar, né, a fazer rima, a ser mestre de cerimônia.
Só que eu seria a única mulher da minha cidade, igual a Morango, né? A Morango, basicamente, ela e a Salete são as únicas minas aqui da cidade que são mestre de cerimônia, né? Então eu seria a única mulher da minha cidade a ser mestre de cerimônia. Eu batalhava, eu brincava e tal, fazia freestyle, mas isso depois que a roda cultural acabava, saca? Sim. Porque eu ficava com muito medo da forma como a galera ia olhar pra mim, do preconceito, do que eles poderiam achar, o que eles poderiam pensar. Então eu pensei assim, não vou batalhar, eu vou tipo, só estar aqui na organização, fazendo o movimento acontecer, o underground, mas eu vou escrever música. E também porque eu via que, tipo assim, para você ganhar dinheiro com as batalhas de rima, você precisava ganhar as batalhas de rima que tinha premiação, Sim. né? Então, ou então você precisava ser um MC muito foda e ir embora para outro estado, para São Paulo, Rio de Janeiro, né? E para poder viver disso. Então, eu sempre tive essa consciência e essa noção de que batalhar, né, fazer rima, não desmerecendo, mas não é uma coisa que traria dinheiro para mim e que eu tinha voz para fazer música, saca? Tipo assim, pra mim eu tenho voz para fazer freestyle e fazer música de freestyle. Eu faço música de freestyle, saca? Porque eu rimava, sempre rimei. Só que assim, não é uma coisa que eu via assim como uma coisa que, poxa, não, vai me render grana, vai trazer aquilo que eu tô buscando, saca? Então, tipo, eu sempre fui muito incentivada a fazer música pela minha avó, né? O meu irmão é percussionista, o meu tio é baterista. Então, tipo, a música, ela tá ali no meio da minha família, dentro da minha família. Então, a minha avó sempre me incentivou a cantar, né? Então, quando eu entrei na roda cultural, eu aproveitei essa oportunidade que eu vi os manos, as minas fazendo um slam, né? Fazendo poesia marginal. E aí eu pensei, caralho, eu também sei fazer. E aí eu comecei a fazer poesia marginal. E aí eu vi que as minhas poesias poderiam se tornar música. E aí foi a partir daí que eu fui escrevendo as minhas músicas e sabia que era isso que eu queria pra mim, sabe? Tipo, mas eu acho muito foda o movimento da batalha. E eu já batalhei. Já? Já batalhei, E aí, como assim. foi? Qual foi o Foi. resultado? Eu perdi Foi pro na terceiro? Foi segunda pro terceiro? fase. Eu perdi na segunda fase, mas eu tava muito nervosa. Mas eu acho que se hoje eu fosse batalhar, com certeza, eu não teria tanta vergonha, né? Não ficaria tão nervosa também como eu fiquei na minha primeira vez batalhando de verdade contra uma pessoa, contra um MC. Mas eu tenho certeza que eu amassaria, porque, né? E em relação ao apoio familiar, tu citaste que sempre teve muito incentivo da tua família, da tua avó. Qual é essa relação que a tua família tem em saber que a Dara ela decidiu ser artista, viver da música? A gente sabe que essa é uma realidade muito difícil no Brasil, especialmente no Maranhão. E como a tua família enxerga isso? Qual é a relação que eles têm com essa tua carreira, com essa tua ambição? Assim, não é nem complicado só aqui no Maranhão, né? Todo o Brasil, para quem é artista independente, é complicado. A minha família é meio complicada, assim, porque eu sempre tive o apoio da minha avó. Sempre, 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 sempre. Desde quando eu tinha 7 anos de idade, essa menina vai ser cantora, essa menina, Mas, sabe? Sempre tive o apoio dela. Porém, quando eu comecei a fazer rap, né, quando eu comecei a fazer trap, um estilo musical que minha família, eles não gostavam, né? Eles não curtiam, que era de bandido, não sei o quê, marginalizar. marginalizada, né? E aí o que que aconteceu? Foi uma desconstrução. Eu tive que fazer uma desconstrução dentro da minha própria casa, né? Começou das crianças, porque as crianças me adoram, me amam e adoram as minhas músicas, né? Os meus sobrinhos, os meus primos. Então os pais deles começaram, viram aquilo, né? Que eles gostavam da minha música, do meu trabalho, da minha arte, que para eles eu sou a prima mais foda, a tia mais foda do mundo. Então, tipo assim, eles tiveram que desconstruir isso na cabeça deles, na mente deles. Então, hoje é muito tranquilo, hoje a minha família é a maior apoiadora, assim, do meu trabalho, sabe? Da minha arte.
Mas foi um processo bem complicado, assim, porque durante muito tempo eu ouvia muita coisa, tu tem que cantar sertanejo. E o velho olha pra minha cara. Não conhecia nem a Marília Mendonça. Cantar Não, essa sertanejo. daí, porra, essa daí todo mundo conhece. Foda. Brincadeira, brincadeira. Então, foi muito difícil, assim, esse processo, né? A minha família é de Marabá, não é daqui. Primeiro que eu nem sou daqui, né? Então, assim, foi muito complicado também quando eu larguei lá, saí de lá. Tipo assim, lá eu tinha um apartamento, uma casinha montadinha, bonitinha. E aí eu fui selecionada pro Festival Quebrada. E aí eu vim pro Quebrada e com o cachê do Quebrada eu fiquei. Eu nunca mais voltei pra casa. Que hoje eu tenho uma vida aqui. Em que ano, mais ou menos? Isso foi. A primeira vez que eu vim foi em 2021. Eu fui selecionada pro Quebrada em 2022. Então, desde o final do ano de 2022 que eu tô aqui em São Luís, eu nunca mais voltei pra Marabá, né? Mas eu já tinha. Nem visitou. Não, sim, visitar sim, mas voltar, isso que eu falo, né, pra morar e tal, voltar a morar. A minha vida hoje em dia tá aqui, né? A minha vida, a minha carreira. Desde quando eu vim a primeira vez, em 2021, eu sempre senti um apoio muito grande da galera daqui, né? Correlacionado à minha arte. Eu acho que isso vem muito do fato também, pelo fato de eu não ser daqui, mas eu representar, né, o Nordeste, o Norte e o Nordeste, e ser uma voz potente, né? Porque aqui também não tem muitas mulheres na cena do rap, do hip hop, mas a gente está dando vários passos devagarzinho. Eu tenho certeza que, com certeza, esse ano vai ter muito mais mulheres na cena, saca? Em relação a essa questão de ter poucas mulheres dentro do hip hop, dentro da cena, não só do Maranhão, mas eu acredito que no Brasil como um todo. Como tu enxerga esse fenômeno? Tu acredita que existe um movimento que está sendo vencido, as mulheres elas estão conseguindo espaço que merecem, ou ainda é uma luta que tem muito a batalhar? Cara, assim, a gente tem muito ainda pra correr atrás. A gente ainda tem muito que batalhar. Muito, 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 muito mesmo. Apesar de muitas outras mulheres antes de mim terem aberto esses espaços para que a gente pudesse estar, né? A gente ainda tem muito para correr atrás, sabe? Hoje em dia a gente tem muito mais mulheres na cena do hip hop, do rap, né, do trap. E assim, hoje você consegue enxergar a Luana, a Júlia Costa, meninas que, assim como eu, também saíram da periferia, são de periferia, são pretas periféricas, né? E aqui em São Luís a gente tem, eu tava contando esses dias, né? Assim, contando nos dedos quantas mulheres nós temos aqui na cena do rap. E é possível contar nos dedos, porque a gente não tem muitas mulheres, sabe? Mas eu sinto e tá acontecendo, esse ano em específico de 2025, tá acontecendo um movimento do hip hop feminino aqui, do rap feminino. Eu lancei o concurso, né, do Queens in Rap, no qual selecionou 3 artistas para fazer um som, né, ganhar uma produção musical completa. Agora vai ter o primeiro fórum do Maranhão de hip hop, do hip hop feminino, né? O primeiro fórum de rap feminino aqui do Maranhão, de hip hop. Então isso pra gente é um marco, é um avanço muito grande. Né? Dia 17 agora de abril, inclusive, eu vou estar cantando lá junto com a Afro Prata. E assim, esses espaços, sabe, que a gente precisa criar, né? Esses espaços que a gente precisa construir aqui, sabe? E quando eu lancei o Queens, foi exatamente com essa ideia, com esse intuito de tipo, mano, tô cansada de ser só eu e mais algumas outras na cena, saca? A gente precisa ter mais mina na cena do rap, do hip hop. A gente precisa se unir de fato, saca? Porque da mesma forma que o hip hop em outras cidades, o rap em outras cidades tem as tretas, né, e tudo mais, aqui também tem muito isso, saca? E também tem muita questão da rivalidade feminina. E a gente já somos poucas mulheres, né, dentro do hip hop aqui da cena. Se a gente tiver rivalidade feminina, mano, a gente não vai conseguir conquistar nada, a gente não vai dar um passo pra nada. Tu me odeia? Beleza, saca? Mas assim, ó, quando a gente estiver aqui fazendo esse movimento acontecer, tá ligado? A gente é um só. Beleza que tu não gosta de mim, mas tu não gostar de mim não tem nada a ver com o movimento, saca?
Eu posso tranquilamente trabalhar com qualquer pessoa que não goste de mim, se for pelo meu trabalho, se for pela minha arte, se for pela cena. E, tipo assim, eu vejo hoje em dia que muitas meninas daqui não têm essa consciência, não têm essa mesma visão, saca? E que, tipo, tem rivalidade feminina por besteira, pô, por coisa simples, por coisa boba, saca? Então, tipo, e os homens também, né? Não só no meio das minas, mas dos manos também, rola muita rivalidade. Então, tipo, a gente ainda tem muito o que aprender. Eu acho que a gente tem que, primeiramente, eu acho que o primeiro passo para a cena fluir mesmo aqui, principalmente a cena das mulheres, das minas, do rap, é a questão da maturidade, sabe? Eu acho que a gente tem que ter maturidade para saber aplaudir o outro, sabe? Tipo assim, saber aplaudir o outro. Ah, tu conquistou essa parada, porra. Que massa, caralho, a Morango ganhou uma música no Quiz Rap, olha que foda, saca? Então, tipo assim, é isso que a gente precisa. Porque a gente não tinha, até semana passada, a gente não tinha um fórum do hip hop aqui no Maranhão, feito por mulheres. Então, acho que ainda falta muito pra gente alcançar, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. Nesse sentido de evolução, de crescimento, qual foi as dificuldades que tu sentiu, se é que você sentiu, em realmente incorporar a figura de uma artista? Foi algo natural? Tu precisou abdicar de algumas coisas que faziam parte da tua vida, como por exemplo, tu citaste que se mudou da tua Sim, cidade, veio para São Luís, não voltou mais. Isso é um exemplo de uma coisa que eu foi tive que nesse, abdicar, que né? necessário, foi Sim. necessário para essa trajetória. Tu tem outros exemplos de alguns acontecimentos ou pensamentos que tu teve que mudar para realmente virar a Adara, a artista, a rap? Sim, demais, assim. O primeiro passo, eu acho que eu tive que fazer foi enxergar que na minha cidade eu não ia conseguir ter o reconhecimento que eu precisava. Mas hoje, quando eu volto lá, eu tenho o reconhecimento que antes eles não me davam, saca? Então, eu tive que abdicar de muitas coisas. Eu tive que abdicar além da minha cidade, da minha família, dos meus amigos, da minha vida que estava construída lá. Não que isso tenha sido ruim, né? Fui negligenciada por muitas e diversas vezes. Já ouvi muito não, sabe? Tipo, machismo. Já ouvi muitos manos dizerem que a minha música não era boa. Inclusive, aconteceu uma situação lá na minha cidade, né? Que eu gravei com um cara e aí um produtor, né? Que eu não vou citar nomes. Mas eu gravei com um produtor e esse produtor eu queria depois regravar, eu queria gravar mais algumas coisas, eram umas melismas. E aí eu tinha pago tudo e tal, tava tudo certo. E aí ele simplesmente foi embora da cidade, ele foi para outro município e ele queria que eu fosse lá no outro município para poder gravar as melismas, sendo que tipo ele tava sempre indo e voltando, né, pra minha cidade. E aí, nisso, eu nunca lancei essa música. Foi uma música que eu paguei, assim, pra nunca lançar, porque Mas eu nunca vou ele chegou lançar. a fazer mixagem? Ele fez, mas não ficou assim, não ficou um trabalho da hora e tal, tipo assim, porque ele também tava começando, ele também tava aprendendo e ele já queria ser o fodão, né? E o que mais me deixou chateada dessa situação, assim, é porque ele aprendeu tudo com meu ex-namorado, que era produtor. Então ele passava horas na minha casa, comia na minha casa, dormia na minha casa. Então o fato dele não, tipo, se disponibilizar de, tipo, poxa, eu tô sempre aí na tua cidade, então a gente em algum momento vai gravar essas melismas. Não, ele falou que eu que não tinha feito o meu trabalho direito, que a música era ruim e que não sei o que e tal, e a música era linda. Inclusive, eu penso até em regravar essa música em algum momento, né, da minha carreira, que é um love song, é um acústico. Eu só não regravei ela ainda porque não é um momento assim que eu tô e tudo mais, tô mais na vibe do trap, né? Mas, caralho, eu sofri muito preconceito, assim, ainda hoje, sabe? Eu sofro muito preconceito. É muito difícil a gente ser artista independente, principalmente sendo mulher aqui na cena, saca? Aqui do Maranhão, porque não tem espaço, não tem, tipo assim,
a cena é predominada por homens, né? Quando você vê uma mulher na line, é muito raro e ela tá ali na line, ela vai cantar uma ou duas músicas e acabou, tá ligado? Muito raro você ver uma mulher na line aqui. Eu falo isso porque, tipo, mano, quantas vezes me chamaram pra cantar em eventos aqui? Poucas vezes. Mas os eventos que eu cantei, que eu participei, são eventos fodas, tá ligado? Feitos por pessoas fodas também. Então isso pra mim significa muito, mas a gente. Porra, é muito complicado ser mulher aqui em São Luís, dentro do rap, saca? Muito difícil. Os manos não escutam as músicas das minas, saca? Eles não valorizam, não generalizando, né? Porque tem alguns que escutam, mas tem muitos ainda que estão cagando, saca? Que estão, tipo, cagando e andando, sacas? Eu vou contar um outro acontecimento que não foi comigo, mas, por exemplo, a Morango fez um show junto com a Salete no festival Elas, que teve, sacas? Só tinha elas duas de mulher na line. Não colou um mano das batalhas de rima pra prestigiar as... Não colou um. Não colou um mano, saca? Eu era a única pessoa do movimento do hip hop lá nesse dia, saca? Nesse festival em específico. Então é por isso que eu falo, porque quando é eles, ah, mano, tem que estar lá, tem que colar, tem que não sei o quê, tem que divulgar e naná. Mas é sobre esse tipo de coisa, saca? Vai uma mina fazer um evento, tá ligado? E, tipo, chamar os caras e tudo mais e tal. Muitos não colam, saca? Tipo, ah, evento de mina, vou colar pra quê? Tá ligado? Então, o machismo aqui predomina demais a cena musical. Pô. Não é nem só dentro do rap, é no geral mesmo. No geral. Geral aqui. É, tem muita mina foda aqui, pô, que faz música. Muita mina, tu é louco, velho. Eu conheço tanto artista aqui que eu fico assim, meu Deus, Senhor, bota uma luz assim, abre um negócio pra esses artistas tudo ganhar dinheiro com isso, porque tem muita gente foda. E acho que é uma coisa que a gente vai quebrando, né, esse tabu, porque da mesma forma que hoje em dia, assim, eu percebo que muitos daqueles manos da minha cidade, daqueles caras, daqueles rappers MCs, que não curtiam meu trampo, que não. Não é nem que não curtiam, mas é que, tipo, não estavam nem aí, sabe? Tipo, que tava pouco se fudendo, cagando e andando. Hoje eles, toda vez que eu vou na minha cidade, eles me olham com um olhar diferente, sacas? Eles olham pra mim e falam, caralho, ela, era pra ela estar representando a nossa cidade, ela tá representando São Luís. Por quê? Porque ela não foi valorizada aqui. E isso é muito massa, porque um deles mesmo já chegou pra mim e falou isso, saca? Pô, é muito triste a gente ver um artista tão foda igual tu não representando a nossa cidade, e sim representando outro município, saca? Outro estado. E eu, mano, eu também, eu represento o meu estado, saca? Claro, norte, o nordeste, eu represento o estado do Pará, mas eu também represento o estado do Maranhão, saca? Porque o Pará é de onde eu vim, é de onde eu saí. O Maranhão é quem me abraçou, tá ligado? Tipo, é quem abraçou meu trabalho, quem abraçou minha música. E eu espero que continue sempre assim, sacas? Então, mas a gente tá aí, né, tentando, dando um passo de cada vez. E eu acho que a gente, como eu falei, né, a gente tá no caminho certo, saca? A gente vai quebrar esse tabu que predomina essa cena e provavelmente esse ano a gente vai ver muito mais mulheres fazendo show, principalmente as minas do rap, saca? Do hip hop. Que é uma luta aí, né? Que eu tô nessa luta diária, porque eu quero ver essas minas fazendo show, saca? Em relação à representatividade, como que isso é importante para a cena? Você disse que as mulheres muitas vezes não possuem a união de se apoiar, de se incentivar. Qual é o conselho que tu dá para essas mulheres, não só para as mulheres, mas também para os homens, para que possa entender a importância da representatividade dentro da cena? Como que isso acontece na, na prática? Como que isso realmente ajuda a arte como um todo? Cara, então, a representatividade feminina, ela, eu acho que assim, isso é um conselho pra todo mundo, saca? No geral, todo mundo da música, parem de negligenciar a arte dos outros, saca? Parem de negligenciar a arte, porque a arte é o que fomenta a nossa cultura, saca? A arte, ela é o que dá mídia
para todas as plataformas e canais de publicidade, de marketing, de comunicação do mundo, pô. Saca? A representatividade feminina dentro da cena, pô, quando uma mina faz um som, ela tá representando a cena, saca? Ela tá representando a cena local. Ela tá representando a cena local de uma forma nacional. E além de tudo, pô, o que a gente aborda nas nossas letras, saca? Também são vários tópicos, várias questões sociais, né? Empoderamento feminino, a violência doméstica, o bullying, o racismo, a intolerância, a religião. Então, tipo assim, através da música a gente denuncia várias formas de abuso, saca? Várias formas de abuso. Então, tipo assim, parem de negligenciar uns as artes dos outros, sabe? Tipo, se ouçam o que a letra de cada pessoa que faz uma música diz. Porque eu, particularmente, no meu EP Winx, eu tento falar de todas as maneiras possíveis, saca? Sobre o meu corre, sobre a minha vivência, tá ligado? Sobre a rua, sacas? Então, esse é um conselho que eu dou, assim, pra todo mundo. Gente, para com essa rivalidade, porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Isso é besteira. Saca? A gente tem que se unir, fazer um movimento grande, fazer um movimento foda, para as pessoas olharem para o Maranhão e falar: nossa, a cena cultural do Maranhão, a cena cultural de São Luís é foda, é forte, porque a gente já tem isso aqui, saca? Mas é uma coisa que eu tava até conversando com o André, do Garagem Alternativa, que, assim, parece que o movimento do rap, ele perdeu força, saca? Tipo assim, o underground dentro do rap perdeu força, saca? Porque antes, pelo menos quando eu iniciei nas batalhas, mano, a galera era muito unida, pô. A galera era muito unida, todo mundo ouvia o som de todo mundo postava, todo mundo divulgava, todo mundo comentava, e era aquela coisa toda, sabe? Que parecia que o mundo todo tava se abrindo pra gente, saca? E de alguma forma eu sinto que a gente regrediu nesse passar desses anos, desses últimos 3 anos, assim, 2 anos, eu sinto que aqui em São Luís, principalmente, né, a gente regrediu. Lá em Marabá também, Piranga, a gente regrediu, não é mais aquela coisa, não é mais todo mundo junto, todo mundo unido, né? Tipo, tá meio que disperso, assim, tu faz o teu ali, outro faz o dele ali. Então, tipo, não é mais esse mesmo calor, sabe? Essa mesma energia. Mas é uma desconstrução, né? Porque eu tenho certeza que, tipo assim, tem tem uma galera que é muito unida aqui. Tipo assim, tem uns grupinhos, né? A galerinha tem seus grupinhos. Cada artista tem seus grupinhos, né? Mas eu acho que esses grupinhos, eles podem se formar um só, sabe? Pra fazer um movimento só, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que ser mais unido e pensar como artista independente, tá ligado? Porque aqui rola muito também a questão da grana, né, que falta. Porque todo artista, ele quer que o seu trabalho seja valorizado, seja reconhecido, ele quer receber pelo seu trabalho, né? Então, é muito complicado, isso é uma coisa que pesa também para todos os artistas, porque isso acaba até confundindo a cabeça dos artistas. Tipo assim, eu falo uma situação, por exemplo, eu chamei uma pessoa assim, um rapaz que se dizia muito meu amigo e que adorava o meu trabalho e que achava muito foda e tal. Eu chamei ele para fazer figuração nesse vídeo, no clipe de Corpo Quente, né? E aí ele perguntou: ah, mas como que vai ser a questão do pagamento e tal, nananã. Esse projeto, né, ele é um projeto independente. Então eu não tinha grana, tipo, eu tava tipo tirando uma grana de um dos editais que eu passei de premiação, né? De premiação, que aquela era a minha premiação. Então eu fiz aluguei estúdio, fiz todo o corre. Eu não ia pagar um cachê pra ele, mas eu ia pagar uma ajuda de custo pra ele, saca? E ele, eu não trabalho, ele não ia aparecer, tipo, basicamente ele não ia fazer, não ia aparecer por 30 minutos de cena, pô. Era só pra ele aparecer ali com a cara dele ali e o corpo Fazer dele. uma figuração. Fazer uma figuração e pronto. E ele, eu não trabalho,
de graça, eu não trabalho por R$ 100 e eu já tenho nome, eu já tenho reconhecimento e não sei o que e tal. Mano, o cara não tem nenhum portfólio decente, um portfólio artístico decente. E aí a pessoa quer dizer pra mim que ela é reconhecida, sabe? E tipo, falou que eu tinha que ter vergonha na minha cara, pô. Que eu tinha que ter vergonha na minha cara por estar chamando os outros pra trabalhar de graça. E eu olhei assim pra ele, eu falei, mano, Tchau. desculpa, mas tu não vai chegar muito longe dessa forma, não, saca? Porque eu acho que a humildade, Marlon, é uma virtude. E a humildade, ela é o que leva a gente nos locais onde a gente tem que chegar. Porque se você tem humildade, você sabe entrar e sair de qualquer lugar. Ele poderia ter simplesmente falado, olha, amiga, eu não tô disponível, vou estar ocupado nesse dia, não sei, qualquer coisa, mas ele não precisava ter reagido da forma como ele reagiu, saca? Principalmente sendo um artista independente e sendo da cena e tendo o mesmo sonho que eu de fazer música, porque ele também tem o sonho de fazer música. Apesar de ele não estar fazendo música, de ele fazer outra coisa, né, dentro do audiovisual, ele também tem o sonho de fazer música. Então, acho que, tipo assim, a partir daí, a gente tá falando de sonhos, não só de fazer um trabalho pela grana, saca? A gente tá falando de sonhos, sobre uma parada muito maior, sobre uma coisa que, um trabalho que pode ganhar premiações importantes, que vai ser muito bom pro portfólio artístico de quem esteve no projeto, saca? Um projeto que tá ganhando força. Então, mas aquela, né? Cada um escolhe o caminho que quer. Em relação ao EP Wings, eu queria que tu falasse um pouquinho, primeiro explicar a diferença de um EP para um álbum e queria que tu contasse como foi esse processo de construção dos clipes, como foi os perrengues que a gente sabe que sempre tem na produção, seja na maquiagem, no cenário, e também sobre o processo de criação musical, como que foi toda essa experiência. Cara, a diferença de um EP, né? Como que eu vou explicar isso? A diferença de um EP e de um álbum. Um EP musical é quando ele contém, no máximo, até 5 faixas. E cada faixa deve conter, no máximo, 2 minutos e 45. Um álbum, ele pode ter até 20, 15 músicas. Porque aí ele já é um álbum, né? Já se torna algo maior e o tamanho das músicas pode ser de 2 minutos até no máximo até 3 minutos e 40, né? Depende do artista. Então essa é a diferença entre um álbum e um EP. Um EP ele é mais curto, contém menos músicas e um álbum ele contém mais músicas, certo? Vamos agora falar sobre o processo de produção musical, né? Vamos por partes. Primeiro produção musical, depois audiovisual. Meu processo de produção musical desse EP foi muito louco. Muito louco! Por quê? Porque assim, eu reuni vários produtores, né, dentro desse EP, vários beatmakers e vários produtores. De início, quem estava produzindo esse EP, quem ia produzir esse EP completo seria o K. Mas aí, conforme foram passando o tempo e tal, e aí eu fui mudando algumas coisas e tal, e queria botar outros artistas também. E aí, desse EP, o K assina 3 produções, que é Quente, Rajada de Rave, que é fazer feat comigo. E aí diz pra eles é o MGS, lá de Salvador. Porém, também cada faixa tem outros produtores, porque o Caio fez o beat, né? Ele assina a faixa, mas tem as galera que fez a mix, a master. Então o Jota trabalhou comigo em Corpo Quente, o MTS fez a captação de voz. Então, vários produtores trabalharam comigo nessa faixa, então, nesse EP, né? E, assim, o primeiro perrengue, assim, que eu passei foi com a gravação da música, foi, tipo, perto do lançamento, né? Porque um dos beats da faixa deu bug lá, tipo, tava parecido com uma música de outra pessoa, e aí o cara teve que
mudar o beat, né? Mas isso foi coisa simples, foi besteira. Então, isso foi um perrengue que eu passei assim na hora de lançar. Deu aquele friozinho na Isso. barriga. A princípio eu ia lançar 5 músicas, mas tem uma das músicas que eu preferi não lançar, né? Que eu vou lançar depois, porque é uma música que eu decidi fazer um feat. Eu acho que ela vai ser melhor como feat. E aí eu decidi não lançar essa música, né? E é uma música assim Você também. já vem boa por aí. E é Tem uma nenhuma música previsão também. aí exclusiva pro Imparcial? Rapaz. Ó, provavelmente no mês de junho eu vou estar fazendo um lançamento, né? Em maio ainda não, Anotem, anotem. mas em junho tem um lançamento novo. E aí, foi muito complicado assim também decidir a questão das músicas, porque eu tinha algumas músicas assim que eu queria colocar no EP e aí no final eu tive que trabalhar só dentro do trap e do R&B, né? Então eu tirei, tipo, teve música que eu regravei várias vezes, Corpo Quente, por exemplo, eu regravei ela 3 vezes pra ficar tipo perfeita, saca? Três Massa. vezes eu gravei a voz dessa música. E aí essa música também foi a música mais difícil assim, pra eu poder gravar, porque ela tem um valor sentimental muito grande pra mim, né? Ela fala muito sobre a minha vida, assim, sentimental, coisas que eu não estava acostumada a explanar, né? Porque músicas românticas eu tenho, né? Mas de lançar pra galera já é outra coisa, porque as pessoas, querendo ou não, a gente escreve sobre a nossa vivência, né? Eu escrevo sobre a minha vivência. Então, todas as coisas que eu falo naquela música foram coisas que eu já vivi, né? E detalhe, essa música Corpo Quente era pra ser um feat com o Natan. A linda. A Do voz mais Zaga, né? linda desse país. Fodão ele. Inclusive, a gente compôs Corpo Quente juntos. E acabou que não deu certo, porque ele entrou para uma gravadora. Então eu já não consegui fazer Corpo Quente com o Natan. Eu tive que gravar a música todinha só, tanto a minha parte quanto a dele. Que foi que se tornou um pouco mais difícil também no processo. Mas eu acho que de produção musical, assim, foi uma montanha russa, assim, porque não tava bom, e aí manda pra outro produtor mixar e masterizar, e não, ele não tá bom, eu vou aí, vou ir na tua casa acompanhar o processo e dizer como é que é. Porque é muito complicado. E de audiovisual, assim, foi até que mais fácil, pra falar a verdade, o audiovisual foi mais fácil do que as músicas. A equipe não me disse Assim, pra mim foi mais fácil no quesito de, tipo assim, eu tinha uma equipe ali sim, sim. inteira, saca? Imensa pra poder, tipo, somar comigo. Eu não precisava me preocupar com coisas que tinham que ser feitas. Eu só Até tinha que. porque o artista ele não tá lá pra saber dos bastidores. Exatamente. Eu tinha que me preocupar só em ter concentração, performar, ser artista e tá pronta nos horários que eu começar a gravar. Saca? Esse foi o meu perrengue assim, que eu passei. Agora a equipe, com certeza, passou por muita coisa, né, pô? É muita coisa, assim, tipo, e maqueia um, e maqueia outro, e tira isso, e bota aquilo, e tira a roupa, bota acessório. Não, não dá pra comer agora, tem que comer depois. E uma loucura, assim. Mas pra mim, o processo do audiovisual foi mais tranquilo do que a produção musical. O audiovisual eu demorei 2 meses pra executar. A música eu demorei tipo um ano, saca, pra produzir todas as músicas. Então, tipo, o processo de produção musical foi muito mais complicado, né? Mas também a equipe que eu tenho de audiovisual é a galera, assim, de outro nível, né? A galera é muito foda. Então, tipo, foi mais tranquilo, assim, de audiovisual. Eu acho que a única coisa que acho que a gente teve perrengue, assim, que eu não diria nem perrengue, né? Seria correlacionado à questão mesmo de fomento, de grana e tudo mais, mas eu acho que nem isso foi tão impactante assim, porque a gente conseguiu desenvolver muito bem o nosso trabalho, assim. Cada integrante da equipe, todo mundo que compôs a equipe, inclusive eu, vocês são fodas pra caralho. E é isso, assim, mas foi muito tranquilo de audiovisual. O que foi difícil para mim foi pensar no conceito audiovisual, né, do EP, porque o EP ele precisa ter um conceito audiovisual único, né?
Então, isso pra mim foi difícil. Tipo, por exemplo, eu tive que montar um mood board contendo ali tudo aquilo que eu queria, todas as referências, né? Que isso seria um trabalho de um stylist, na verdade. Então, eu fiz ali, eu sempre faço, na realidade. Eu sou o tipo de artista que eu procuro estar dentro de tudo que tá acontecendo, sabe? E eu sou aquela artista que, tipo assim, e aí? Tal coisa já deu certo, e tal roupa já pegou, então, tipo, eu sou aquela artista. E a alimentação da equipe. Então, eu fico o tempo todo ali, ou com a Jaque ou com a Vitória, enchendo o saco delas, para as coisas saírem, tipo, exatamente como tem que ser, saca? Então, assim, de audiovisual foi bem tranquilo, assim, mas produção musical foi muita loucura. E quando tu olha esse trabalho concluído, lançado, qual é o sentimento que vem? É orgulho, felicidade, emoção, nervosismo, Eu acho que tudo junto. tudo junto. Tudo junto. Eu acho que o primeiro sentimento é o de gratidão, né? Porque é muito gratificante quando um artista independente ele consegue fazer um trabalho nesse nível. É muito gratificante. Então, para mim, o primeiro sentimento é de gratidão. E eu acho que o segundo é felicidade, né? E às vezes eu dou uma surtada, assim, porque eu fico assistindo. Eu assisto, assim, eu fico, caralho, mano, esse trampo tá muito foda, velho. A gente vai ganhar muitos prêmios com esse trabalho, sabe? Então, tipo, eu me sinto muito orgulhosa, assim, de cada parte do processo, assim, né? De ter que. Eu tive que ensaiar pra fazer aquela partezinha da dança, porque eu não sou dançarina, né? Então eu tive que ensaiar pra fazer aquela parte da dança, inclusive. A minha coreógrafa, né, Estela, maravilhosa, me ajudou demais. Então, foi muito, muito complicado, assim, muitas coisas, mas também é muito foda, tipo, ver não só o meu trabalho dentro daquilo, mas o trabalho de toda a equipe, saca? Ver o potencial de cada integrante da equipe que compõe a minha equipe, ver o que cada um fez ali na tela e grande, sabe? Tipo, pensar que aquilo pode chegar, pensar que pode não, que vai chegar, saca? A lugares muito maiores do que o que a gente já conquistou, saca? Então, muita felicidade por esse EP, muito feliz, demais mesmo, assim. Eu acho que é tanto que eu tenho tatuado na minha cara, né, o nome desse EP, Wings. É muito importante pra mim, tem uma representatividade muito forte. E qual é a faixa que mais te prende quando tu aperta o play? Cara, Difícil escolher uma. é muito difícil, porque eu amo todas. Mas Corpo Quente me prende muito por conta do audiovisual, né? E da música também, de tudo, de conseguir passar da maneira que eu passei, tudo aquilo que eu tava sentindo, sabe? De uma forma inteligente. E diz pra eles que é o feat com a Cris, né? Essa música também é uma música que me pega muito, assim, porque nela a gente fala sobre a violência, né? A gente aborda vários temas nessa música, na realidade, de uma forma inteligente, né? A gente fala sobre homens que agride mulher, né? Violência doméstica, a gente também fala sobre empoderamento feminino, a gente fala sobre a importância, né? De ser mulher e de poder andar na rua sozinha, sem ter medo, de ganhar a mesma coisa que os homens ganham, né? A gente fala muito sobre a igualdade. E Rajada de Wave também é uma das faixas assim que me pega muito, que é com a Ana Rima, feat com a Ana, porque nela a gente aborda o empoderamento feminino, a gente fala muito do nosso corre, da nossa vivência, mas a gente também fala sobre a nossa religião, né, que é a Umbanda, a gente faz menção aos nossos orixás, a Oiá e a Xangô, e assim, essas três faixas, assim, para mim, são as que mais me pegam, porque eu acho que Quer Fazer Feat Comigo, ela já é uma faixa mais comercial, assim, uma coisa mais comercial, e as outras não, as outras já têm um peso, assim, apesar de Quer Fazer Feat Comigo também, eu falo do corre, né, eu falo sobre a importância de deixar amigos falsos, de deixar aquilo que atrasa a gente, deixar para trás, saca? Então, quer fazer feat comigo também. Cada uma dessas músicas não tem preferida, assim, é foda. É um sentimento específico pra cá. Pra cada uma tem um sentimento, assim, uma sensação única. E pra gente finalizar, eu queria que tu citasse três artistas, não precisa ser rapper especificamente,
mas 3 mulheres que vivem da arte que para ti são essenciais, importantes na tua trajetória, que te incentivou, querendo ou não, que para ti é importante. Pode ser qualquer uma, sim. Qualquer uma. Qualquer artista do mundo todo, do Brasil todo. Qualquer um. Certo. Cara, tem a Lívia Cruz, que muitas pessoas não conhecem o trabalho dela, mas ela é uma artista do boom bap, que quando eu comecei, né, no hip hop, no rap, eu escutava muito ela dentro do ônibus, para as batalhas, para as rodas culturais. Tem a Bivolt também, que, porra, muito foda, assim. Ela tem uma música que ela fala sobre escolher entre uma pessoa e a música dela, tá ligado? E até hoje eu escuto essa música pensando que, tipo, eu sempre vou escolher o meu som, sacas? E eu vou falar uma gringa, assim, que eu também, tipo, são muitas mulheres, saca? Eu acho que a Queen Latifah, ela também é muito foda, assim, teve uma representatividade muito grande. Teve essas mulheres, né, assim como outras, tiveram muita influência sobre o fato de eu querer seguir esse caminho, sabe? Então acho que essas são as mais. Eu quero aproveitar que eu tô aqui, né, para falar sobre o baile. Eu vou fazer um baile das Wings, que é o show, né, de pós-lançamento do EP. E esse show ele vem como uma forma, como uma plataforma também de mostrar as artistas mulheres que a gente tem aqui na cena. Então vai ser uma line formada só por mulheres, início de maio. Eu não consigo falar a data, mas vai ser em maio. E é uma coisa assim, um evento que espero que todo mundo colhe, assim, porque vai ser algo diferente, vai ser algo que ainda não foi visto aqui em São Luís, assim. E é importante destacar a relevância de movimentos, de eventos como esse, não só para a cultura do Maranhão, mas do Brasil, do hip hop, para que as pessoas possam entender que o rap é uma maneira de contestar a sociedade que a gente vive, o sistema que a gente vive, é um instrumento de conscientização com certeza, de militância mais ainda, e eu estou extremamente orgulhoso de receber você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas mensagens, pelas palavras. Se você tiver alguma mensagem de agradecimento, de despedida para qualquer pessoa, fique à vontade. Massa. O movimento do rap, do hip hop, o próprio nome já diz, é um movimento, né? Um movimento social, um movimento urbano, um movimento artístico, um movimento de força, de resistência, né? E eu acho que o recado que eu tenho hoje não é nem para agradecer nem nada do tipo. Eu acho que é um recado mais para os artistas, para as artistas que estão começando, saca? Nunca deixe ninguém desmerecer o seu trabalho, nunca deixe ninguém dizer que você não consegue, porque o meu EP, o Winx, para mim, ele é a prova, né, de que eu consigo fazer qualquer trabalho que eu quiser fazer, sabe? Porque eu tinha muito medo, eu não sabia como fazer isso acontecer, como que eu ia fazer esse EP acontecer. Mas eu fiz acontecer e eu fiz de uma forma inteligente, de uma forma foda. E você que tá começando, saca? Na música, seja em qualquer vertente, tá ligado? Qualquer vertente musical, nunca deixe ninguém dizer pra você que você não consegue, saca? Vai lá e faz o que tu tem que fazer, saca? Porque quando você chegar em algum lugar, quando você conquistar, quando você alcançar alguma coisa, aquelas pessoas que te desmereceram, te negligenciaram, vão ser as primeiras pessoas a querer estar do seu lado. Então, tipo, mantenha a sua mente sã, foco no objetivo e esquece, porque foguete não dá ré. É isso, muito obrigado, meus ouvintes. Escutem muito o EP Winx. Você pode encontrar a Dara no Instagram dela, que é A Dara, ou você pode pesquisar por Winx também, que vai aparecer eu, né? E para pesquisar no Instagram, eu vou soletrar pra galera entender. É ADH4RAA. Adara ou Wins, como vocês preferirem. Ou vocês também podem pesquisar no Google, é só pesquisar a Dara, dessa forma como eu falei, que vai aparecer lá, bem garota, e
várias páginas de jornal, blog, YouTube, só tudo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Escutem muito. Marquem ela, marquem o Imparcial. Apoiem artistas independentes, seja da sua cidade ou não. É extremamente importante que a gente valorize essas pessoas, não só os famosos de fora, os famosos que já são muito famosos. Então a gente precisa realmente dar credibilidade a essas pessoas que também merecem, com certeza. É isso, Marlon. Gratidão pelo espaço. Fico muito feliz de estar aqui falando sobre minha arte, de poder passar essa visão pra galera, sabe? De poder falar um pouco também sobre a minha trajetória, né? Sou, como tá rolando. Então, gratidão pelo espaço de fala. Agradeço. Muito obrigado, gente. Até a próxima e tchau.